Ai, gente, então, para fechar essa parte aí, não tem, eu tentei resumir para não ficar muito longo, mas tem coisas que eu não posso deixar de falar que eu acho que são coisas importantes, que de repente você pode refletir também. Antes da minha mãe partir, tinha uma pessoa que fez algo que magoou muito ela, duas pessoas, né? E ela sempre estava lembrando aquilo, e ela às vezes chorava, ficava muito para baixo. E eu sempre estava falando com ela, perdoa, né? Vai seus anéis, fica seus dedos, né? A gente tá aqui, a gente tem vida, a gente vai conquistar de novo pessoas de confiança, né? Que tivemos assim uma traição que doeu muito, muito mesmo, foi uma coisa muito difícil, assim que eu nem sei se dá para falar, né? Não sei, mais para frente de repente eu falo. Então, eu sempre estava ali falando com ela, não guarda mágoa, não guarda porque isso vai te prejudicar mais sua saúde, a senhora já está aí, né? A senhora sabe que no céu não entra mágoa, o coração tem que estar limpo. Ela teve uma experiência muito grande no hospital quando ela esteve internada, né? Ela teve uma visão muito grande quando ela teve uma parada cardíaca, ela teve, né, voltou com aquele desfibrilador e ela teve, né? Ela falava que teve na entrada, ela viu os campos verdes, né? Viu um portão muito grande, aquele campo, e a voz falava para ela que não entra mago, não entra. Falava outras coisas assim. E ela, quando ela chegou do hospital, que ela teve alta, que o médico tinha desenganado ela de arrancar a vista dela, foi uma coisa assim terrível que passou. Ela, nossa, ela chorava muito. Depois eu vou contar também como que aconteceu essa questão do olho. Uma coisa também que o médico disse e Deus não permitiu que isso acontecesse, gente. Sabe? A fé, né? Eu digo pra você, a fé, ela move montanhas. A gente tem que estar trabalhando a nossa fé sempre, tem que estar cuidando, né, para que o sentimento ruim do dia a dia, de tantas coisas desse mundo ruim, venha nos afetar. Então, nesse dia, ela comentou novamente sobre esse assunto. E sempre que eu falava, perdoa, deixa isso pra lá, ela ficava chateada comigo, porque ela acho que achava que eu não entendia ela, mas ela estava querendo o bem dela, no sentido de. Eu sabia que ela era uma pessoa de idade, que de repente também podia acontecer também dela partir, e que aquela mágoa que ela tava, como ela falava, né? A gente conhece a palavra de Deus, sabe que no céu não entra. E ela tinha tido essa experiência. E desse dia eu falei com ela, né, no dia 31, e ela não me rebateu. Foi mais ou menos essa hora, 8 e pouca da noite, né, que ela passou mal, mas... Não, ela passou mal, era 11h30. Então foi lá para as 10 horas, mais ou menos assim, foi quando ela tocou nesse assunto de novo. E quando eu falei com ela, aí ela ficou assim, falando com Deus, Senhor, orando em voz alta, Senhor, abençoa, né, fulano, mas ela não falava o nome, abençoa ela, abençoa, não sei o que, como se ela estivesse liberando perdão, sabe? Quando ela começou a orar assim, ela falava também como cuida dela, Senhor. Aí ela já estava falando, eu via que ela estava falando da minha irmã, que é especial. Ela sempre teve uma preocupação muito grande, né? Como que ela, um dia, como é que ia fazer se a minha irmã, se ela faltasse, né? Como é que ia fazer com a minha irmã, uma pessoa totalmente dependente de outra pessoa, gente. A minha irmã dá muito trabalho, até hoje, né? Então, eu digo assim, depois que minha mãe partiu, ela melhorou bastante, porque a mãe que às vezes tem a doença, mas também tem aquela questão da pessoa mimar um pouco, e a pessoa também pega um pouco da fraqueza, né? Nem tudo, é igual uma criança, né? A criança quando mima muito, a gente sabe como que é, né? E a minha irmã era como se fosse uma criança mimada também. E a minha mãe tudo mimava a minha irmã de muito, né? Apesar dela ser a mais velha do que eu, a minha mãe tratava ela como um neném. Então ela liberou assim, cuida dela, sabe? Não sei o que, usou aquelas palavras assim. Foi quando nessa hora que ela acabou de fazer aquela oração, tava ali do lado dela, a gente tava vendo um programa que tava passando louvores, né, tal, no YouTube. E ela pediu pra ir no banheiro. Quando ela levantou, quando eu trouxe ela do banheiro, ela já começou a falar que já estava se sentindo mal. Foi aí que tudo começou. Aí eu dei o remédio, fiquei ali. Aí depois eu vi que a pressão não baixou. Aí ela me abraçou, pediu perdão, eu também pedi perdão a ela, a gente se abraçou e, né, chamei meu sobrinho e ele veio rápido, porque eu não conseguia falar com ninguém, porque aquela hora, faltando meia hora para romper o ano,
Tava todo mundo, né, assim, na igreja, som alto, né, meu irmão é músico, tava tocando, então ninguém, dar graças a Deus, eu consegui falar com a minha cunhada, ela entrou em contato com o meu sobrinho e ele veio muito rápido, foi muito rápido. E, infelizmente, ela partiu naquele dia, mas eu tenho certeza que a gente que é cristão sabe, né, que hoje ela já não é mais cega, hoje ela é jovem, tá lá, né, pra glória de Deus, passa um processo, mas acho que por muito pouco, né? Não sei, você que é cristão, você sabe, até o último minuto. A minha mãe, ela aceitou Jesus muito nova, com 18 anos. Ganhou muitas pessoas para Jesus. Sempre fez a obra. Meu pai era presbítero, né? Também fez a obra missionária há muito tempo com a minha mãe, ajudou muitas pessoas. Mas no último minuto, o inimigo queria roubar a alma dela para um lugar que não era bom, a gente sabe, né? Mas graças a Deus, ela teve paz. E quando ela começou a fazer aquela oração, eu acredito que ela já estava vendo no mundo espiritual alguma coisa, tanto que ela começou a liberar, né? Ela primeiro liberou perdão para aquela pessoa e depois começou a pedir a Deus pela minha irmã. E depois ela me pediu perdão, porque ela era mal criada às vezes comigo, às vezes também. A família, a gente sabe como é que é, né? E às vezes também eu acabava respondendo mal. E ficou tudo bem eu ter essa minha consciência de que eu fiz o meu melhor por ela. E eu digo pra você, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem alguém que você tem que pedir perdão, né? Peça. Se você tem alguém que. Libere seu coração, porque a gente não sabe. A vida é um vapor, gente. A perda do meu irmão foi assim também muito rápido, que eu vou contar também depois um outro dia para vocês. Que também foi na minha frente. Mas Deus tem me dado graça, me sustentado até aqui. Um beijo grande para vocês. Se inscreva aí no canal, deixa sua pergunta e que eu vou estar tentando responder vocês com o maior carinho, tá? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima.